Boa noite, queridos, graças a paz. Alegria estar aqui com os irmãos. Mais uma vez, esse riquíssimo privilégio que é poder trazer uma porção da palavra de Deus, sempre motivo de muita alegria, não é? Eu fico muito feliz que nossa irmã Desi está aqui conosco, né, nessa noite. A gente foi lá 2 semanas atrás, a irmã falou que em breve estaria, e Deus concedeu graça, né? E a senhora está aqui, louvamos a Deus por isso, pela sua recuperação. Pedimos que Ele continue te guardando, cuidando, te sustentando e curando para a sua glória. Vamos abrir a palavra de Deus, dando sequência à nossa série de mensagens no Sermão da Montanha, onde a gente entrou na parte, obrigado, meu irmão, na parte da oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e ensina a cada um de nós hoje. Mateus capítulo 6, a gente tem visto as petições de maneira separada, para a gente ganhar um pouco mais de solidez em cada uma delas, entendendo cada uma. E hoje a gente vai ver no verso 11, entrando nessa segunda parte aqui da oração do Pai Nosso, onde a gente começa a orar com petições acerca das nossas necessidades fundamentais para essa vida. E a gente vai ver sobre o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje, capítulo 6, verso 11. Peço que você acompanhe a leitura. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Amém. Imagina comigo você acordar, né, de manhã lá na sua casa, você ir na geladeira, preparar aquele café da manhã, bom, não é? Acordar com fome, e você chega lá e não tem nada. Aí você abre o armário, não tem absolutamente nada também, está tudo vazio. E aí você vai comprar alguma coisa, mas você vê que também não tem nada no bolso, nem na conta. E aí você vai se perguntar, como é que eu vou comer? E aí você vai se voltar para Deus. Senhor, me ajuda, porque eu não tenho nada em casa, porque eu não tenho nada no meu bolso. Estou totalmente dependente do Senhor. Era um cenário muito parecido com o que a gente vê dos israelitas no deserto, quando fogem do Egito, quando estão indo à terra prometida. Eles saem de lá e nesse trajeto eles se veem totalmente dependentes do Senhor. Então essa é a realidade espiritual que Jesus ele vai querer ensinar para a igreja nessa petição do pão nosso de cada dia e dar-nos hoje. E a gente precisa ser honesto conosco, né? Ser verdadeiro. A maioria de nós, ou boa parte, em diversos momentos da nossa caminhada com o Senhor, a gente vive aqui como se não precisasse pedir nada a Deus. Às vezes a gente tem reservas, às vezes a gente tem salários bons, às vezes a gente tem estoques em casa aqui, a gente não precisa nem se preocupar e nem se voltar para o Senhor. Às vezes a gente tem seguros, seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida até, e aí a gente pode descansar tranquilo, não é? Não precisa se voltar. Mas o problema disso é que muitas vezes a gente pode cair no erro de se achar autossuficiente, achar que somos dependentes ou independentes e não dependentes de Deus, porque a gente tem tudo que a gente precisa, a gente conquistou, a gente trabalhou, então a gente precisa voltar para o Senhor.
porque eu já tenho o que eu preciso. A gente cai no erro de acabar se esquecendo de Deus e cair numa fé vazia, numa espiritualidade na nossa alma anêmica. E Jesus vai ensinar aqui nessa petição que a gente não deve orar por banquetes, por luxos, mas pelo pão, pelo que é suficiente para a gente hoje. Ele quer lembrar para a gente também que a gente necessita dele diariamente, seja tendo ou não na nossa despensa, a gente deve se voltar para o Senhor. Então a gente vai ver, olhando aqui para todo esse cenário, esse contexto do Sermão da Montanha, como que Jesus, ele depois de mostrar a ética do reino dos céus, que é o que ele está trabalhando em todo esse Sermão da Montanha, a essência dessa ética nas bem-aventuranças, onde todo cristão ele deve ter aquilo ali, né? As bem-aventuranças, ele é um bem-aventurado, ele deve se voltar para o Senhor no sentido de amá-lo, de confiar nele. Jesus corrige diversas falhas que havia nas interpretações da lei. Ele fala, olha, foi dito isso, mas é isso aqui. Ele corrige um monte de ponto. Jesus começa a ensinar no capítulo 6 sobre um problema de espiritualidade que existia naquele tempo dos fariseus e dos escribas, que é o que ele está atacando aqui o tempo inteiro no Sermão do Monte, não é? É essa interpretação farisaica, externa, de uma vida com o Senhor somente na aparência, mas não no coração. E aí ele começa a exortar para que não orem como aqueles camaradas lá que só queriam aparecer, para que não deem esmola como aqueles lá que só queriam aparecer, para que não jejuem como aqueles lá que só queriam aparecer, mas que façam isso de uma maneira diferente do que estavam fazendo naquele tempo os líderes religiosos. E aí, depois de ensinar como não se deve orar, Jesus começa a ensinar como se deve orar. E aí a gente viu aqui nessa oração, né, que Jesus ensina as prioridades da nossa oração, que devem ser o quê? As coisas do reino, as coisas de Deus em primeiro lugar, nas 3 primeiras petições que se referem ao Senhor e ao seu reino avançando aqui nessa terra, sua vontade sendo realizada aqui nessa terra. Depois de olhar para essas coisas principais, que são as coisas eternas, as coisas do Senhor, a gente olha para nós, para as nossas necessidades básicas, que é pão, perdão e proteção do mal, que são as 3 petições que ele fala aqui na sequência. E aí a gente pode olhar principalmente para essa hoje e perceber como Jesus ele está mostrando para a gente como que um filho de Deus ele deve se voltar para o seu pai como uma criança recém-nascida que precisa diariamente do leite da sua mãe, como que ela deve se voltar para os seus pais totalmente dependente, de forma que ela não pode fazer nada, ela precisa totalmente na sua vida dos seus pais. E é assim que Jesus nos ensina, primeiro falando sobre pedir o pão. Esse verso é muito curto, não é? Mas ele é extremamente rico. Quando Jesus ele começa a falar para a gente pedir o pão, dar-nos o pão, ele está mostrando para a gente que, em primeiro lugar, essa necessidade que a gente pede a ele, que depois de falar do reino, de pedir sobre o reino, sobre a sua vontade, ela é simples, ela é básica. Jesus está ensinando aqui um contentamento com o necessário. Jesus ele não diz aqui, olha, pede pela picanha no alho, aquela gordurosa, aquela coisa maravilhosa, ou aquele queijo com presunto, aquele misto quente, bonito. Não, simplesmente pão. É a nossa necessidade diária que ele quer apontar aqui, o básico, o que a gente precisa para subsistência, para sobreviver aqui nessa terra. Ele está atacando aqui a pessoa avarenta. Ele está nos livrando de ser uma pessoa
avarenta, onde o coração dessa pessoa avarenta vai estar no dinheiro, na riqueza, nos bens, no luxo. Mas ele está atacando isso e dizendo que a gente precisa de um coração contente, satisfeito com o necessário, ou seja, uma vida simples. Jesus nos ensina a pedir pelo necessário, o pão básico, o que é essencial. É o que Paulo vai dizer a Timóteo, lá na primeira epístola, capítulo 6, verso 8: tendo sustento e com o que se vestir, estejamos contentes. Se você tem o seu sustento, tem o que se vestir, esteja contente. Mas o coração humano, Jesus conhece muito bem esse coração, é totalmente inclinado à cobiça. E Jesus nos protege disso, ensinando a orar pelo básico. Porque, como Paulo também vai dizer em Colossenses capítulo 3, verso 5, a avareza, ela é uma idolatria. Por que a avareza é uma idolatria? Porque revela um coração que não confia na providência do seu Senhor e confia em si mesmo. Ela não confia que é o Senhor, que é o seu sustentador, então coloca outra coisa no seu lugar. Isso é idolatria. É o que Jesus está querendo combater aqui. Isso não quer dizer, irmãos, a ideia de você ter contentamento com o necessário, com o básico, que a gente deve viver como aqueles monges franciscanos na história, fazendo voto de pobreza. A gente deve se isolar, abandonar tudo, dinheiro, entregar tudo. Não é isso que ele está falando aqui, até porque ele também, a Bíblia vai pontuar que o trabalhador ele é digno do seu salário, que o trabalho ele é bênção do Senhor para nós, e Deus pode sim nos abençoar com bens e uma vida que vai além do pão, do necessário, como a gente vê vários personagens bíblicos que tinham condições financeiras bem superiores. Então, não quer dizer que nós não podemos ter mais do que o pão, ou seja, eu tenho um queijo aqui, eu não tenho que abandonar esse negócio, porque eu tenho que fazer um voto aqui, viver uma vida simples somente, mas podemos sim ter a certeza, a convicção de que o nosso coração não gira em torno dessas coisas. E aqui que está o ponto. Não é que não pode ter muito, mas que o nosso coração não busca isso como o centro da nossa vida, de forma que se a gente não tiver, a gente não está contente. E esse é que é o problema. Se eu não tenho o queijo, a picanha, eu estou triste, eu estou mal, eu estou cabisbaixo, eu estou murmurando, e a gente descobre como está o nosso coração assim, com a nossa reação, quando a gente reage, quando a gente só tem um pão. Porque quando a gente tem, abre a despensa, o negócio está bom, está fluindo dinheiro, o salário está bom, promoções e tudo mais, está ótimo. Agora, quando a gente tem só o pão, o aperto vem, a necessidade bate. Como a gente reage a uma situação dessa? É assim que a gente percebe no povo lá no deserto, quando eles saíram do Egito, como que eles murmuraram. A gente leu aqui no Números 11, verso 4 a 6, onde diz: então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito, e o povo de Israel também começou a se queixar: se tivéssemos carne para comer, que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade, mas agora perdemos o apetite, não vemos outra coisa além desse maná. Eles não estavam satisfeitos com a provisão de Deus, o milagre do Senhor que era o maná. Eles queriam mais, e na ânsia de querer mais, eles estavam até com saudade dos tempos em que eles viviam na escravidão no Egito. Olha que loucura! Você vê como é que a avareza ela pode ser um profundo problema na nossa vida, a ponto da gente querer viver até na escravidão, contanto que a gente esteja farto. Mas não tem problema se a gente é escravo.
lá no Egito, eles queriam isso. Quantas vezes a gente não age assim na nossa vida? Quantas vezes nós queremos mais e mais, e muitas vezes a gente não está satisfeito com a provisão de Deus, e a gente se assemelha a esses israelitas que queriam voltar à escravidão. Às vezes a gente está preso numa idolatria pelo dinheiro, pelo luxo, pelos bens, cada vez mais e mais. Mas o que a gente aprende aqui é a satisfação no nosso Senhor, o que é necessário. É o que Hebreus capítulo 13, verso 5 pontua: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Por quê? Porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Se a gente não se contenta com as coisas que a gente tem, é porque a gente está negando o nosso Deus, que disse que nunca deixaria a gente e jamais abandonaria. A gente está caindo na avareza, a gente está caindo na idolatria. Por isso que a gente precisa compreender e com o coração grato dizer, como o escritor de Provérbios, capítulo 30, verso 8: não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. É isso que a gente precisa. É legítimo, irmãos, desfrutar de bênçãos materiais, mas o coração deve estar satisfeito com Deus. O problema não é ter mais, mas precisar de mais para ser feliz. Esse é o problema. E aí você deve se perguntar: se Deus me der apenas o pão hoje, isso será suficiente para a minha vida? Será que eu estarei contente com isso somente, se Ele não responder aquela minha oração em que eu quero um carro, uma casa ou um emprego melhor e ganhar mais? Se não acontecer isso, eu vou continuar satisfeito e alegre no Senhor ou não? E aí Jesus depois mostra aqui para a gente que o pão, ele é nosso. Ele não ensina uma oração individualista, mas Jesus nos ensina comunhão, generosidade, que vai de encontro também com a avareza. Nós não nos preocupamos somente conosco, irmãos, é isso que ele está ensinando aqui, mas com essa família da fé que nós temos. Na verdade, esse é um ensino das 3 últimas petições aqui: Pão nosso, perdoa as nossas dívidas, livra-nos do mal. Aqui não tem individualismo. O cristão não existe, na verdade, cristão individualista, porque nós somos colocados num corpo, nós somos parte de um corpo, o corpo de Cristo, esse corpo que está reunido aqui nessa noite, um corpo cheio de membros, cheio de partes, aonde uma é diferente da outra, mas nenhuma é menos importante do que a outra, porque somos filhos do mesmo Rei, do mesmo Pai, somos servos do mesmo Senhor, pertencemos ao mesmo reino do nosso Senhor. Romanos, Paulo vai dizer lá no capítulo 12, verso 5, que nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Percebe aqui a coletividade? Atos, se a gente lê lá no capítulo 2, verso 44, a partir de 44, a gente vai ver como a igreja primitiva ela vivia essa comunhão, onde todos tinham tudo em comum e partilhavam uns com os outros. Então não havia individualidade ali, onde eu vou caminhar e buscar o meu, buscar meu pão, buscar minha vida, minha satisfação, satisfazer as minhas vontades, os meus desejos, os meus planos de vida. Não, era tudo coletivo, tudo pensado como corpo, como igreja. Tiago, capítulo 2, verso 15 a 17, ele vai dizer assim: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa ou necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras,
por si só está morta. É nesse contexto que ele fala de uma obra operosa vindo da fé cristã, porque se você crê em Jesus Cristo, você vai viver dentro do seu corpo e você vai partilhar com generosidade com os outros irmãos que estão necessitados. Se não, é uma evidência de que você nem crê em Jesus Cristo. Esse é o ponto aqui de Tiago. Não é que nós alcançamos fé com obras, mas que obras são evidências de uma fé genuína e verdadeira no Senhor. A generosidade, ela vai ser esse fruto da graça de Deus. Imagina comigo um coração que recebeu o pão do céu, Jesus Cristo. Obviamente que ele torna-se generoso com o pão da terra. São coisas muito menores. O cristão, ele nunca vai ser ou deveria ser egoísta ou indiferente. Mas a característica de um cristão que vive uma fé genuína, uma fé saudável, é ser acolhedor, é ser misericordioso. Aquele que nunca está preocupado com o outro, aquele que só pensa em si mesmo, em suas próprias necessidades, não tem uma das principais características do cristão, que é a generosidade, que é fruto do amor ao próximo, de amar o outro como a si mesmo. Então o pão nosso, ele deve se transformar em ações concretas de misericórdia para com o nosso próximo. Quando a igreja faz doações de cesta básicas a irmãos que têm necessidade, a hospitalidade, porque às vezes a gente está pensando no pão aqui só no alimento simples, físico, mas isso vai além. A gente pensa na hospitalidade, receber as pessoas, a gente pensa na ajuda financeira, no tempo que você dedica a uma pessoa, na oração que você faz por uma pessoa, que é o exemplo aqui. Quando a gente fala do pão nosso, a gente está pedindo pelo pão do nosso irmão também. Não é só o meu, mas é que Deus abençoe os meus irmãos também. Irmãos, ninguém foi mais generoso do que o nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele entregou o seu único Filho para morrer por mim e por você. E Ele fez isso enquanto éramos seus inimigos. E ainda assim, Ele foi generoso a ponto de morrer o seu próprio Filho, esmagá-lo naquela cruz do Calvário, porque Ele estava recebendo a ira que era devida a nós pelos nossos pecados, para que a gente pudesse receber não simplesmente um pão que vai alimentar o nosso físico, mas um pão espiritual, que é o próprio Jesus Cristo, do qual a gente simbolicamente se alimenta na Santa Ceia, recebendo a vida eterna que recebemos nele. E a gente precisa refletir: com quem você compartilha o pão que Deus lhe dá? Você já parou para pensar nisso? Você tem sido sensível às necessidades dos seus irmãos na sua igreja local? E aí a gente precisa praticar mais a oração pelo pão dos outros. Lembrar dos nossos irmãos em nossas orações. As nossas orações devem ser transformadas em ações concretas, como eu disse, de misericórdia. Mas o Senhor, Ele ainda vai além nesse pequeno verso sobre o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O que Ele está ensinando aqui? A oração humilde, a oração confiante no Senhor. Jesus nos ensina a reconhecer a nossa inteira dependência do Pai, o reconhecimento dele como aquele que é o provedor de todas as nossas necessidades diárias. Então ele está ensinando aqui que nós devemos confiar com uma fé diária de que Deus proverá. E isso é diário. Ele está falando aqui do pão de hoje. Muitos vão argumentar aqui do de amanhã, pela palavra grega ali, a construção, mas a gente pode entender que se a oração é feita de manhã, a gente está pedindo pelo pão de hoje. À noite, a gente está pedindo pelo pão do dia seguinte. Mas o mais importante é
é a necessidade constante que a gente precisa ter do nosso Senhor. Todos os dias reconhecendo a nossa necessidade do nosso provedor. J.C. Riley, ele vai comentar que aqui somos ensinados a reconhecer nossa inteira dependência de Deus para o suprimento de nossas necessidades diárias. Tal como Israel precisava do maná diariamente, assim também precisamos diariamente do nosso pão. Nós confessamos que somos pobres, fracos, criaturas necessitadas e suplicamos a Deus, nosso Criador, que tome conta de nós. Então todos nós precisamos reconhecer isso, é isso que Jesus quer ensinar aqui, que a provisão de todos os dias depende do nosso Senhor, que necessitamos dele todos os dias, assim como aquele povo lá no deserto necessitava daquele maná milagroso diário que o Senhor derramava. E no dia anterior ao dia do Senhor, ao dia do descanso, recebia a porção dobrada, mas era uma necessidade diária. E ali o povo tinha na sua memória todos os dias que o Senhor era quem fortalecia eles a cada dia. Um dia, outro dia também, todos os dias. Então é a gente se confessar diante do Senhor, humilhados, como fracos, aqueles que não conseguem conquistar alguma coisa se não for pela graça, a provisão, misericórdia de Deus. Se nós temos emprego, é pela graça de Deus. Se nós temos saúde para trabalhar, é porque é Ele que proveu. Se nós temos como levantar mais um dia, é porque Ele proveu. Se nós temos um pão lá na mesa para a gente jantar mais tarde, uma comida, é porque Ele proveu. Tudo na nossa vida é Ele que é o provedor. É isso, nós somos fracos, falhos e totalmente dependentes do Senhor todos os dias. Mas, irmãos, muitas vezes a gente caminha a nossa vida mais parecidos do que nós pensamos ou reconhecemos com os israelitas no deserto. Nós esquecemos facilmente da provisão de Deus nas nossas vidas. A gente tem uma memória muito fraca. Assim como a gente lê às vezes a travessia do deserto, a gente fica pensando, nossa, como que esse povo era duro, como que esse povo tinha uma memória, da Dória. Aconteceu, esqueceu. O maná desceu, daqui a pouco esqueceu. Coluna protegendo de fogo, aquele negócio todo, aquele milagre todo, o mar vermelho que se abre. Mas o povo estava constantemente murmurando, se esquecendo da provisão do Senhor. Muitas vezes nós caminhamos assim, igualmente, sem perceber. A gente olha e acha que está distante de nós, aquele povo não está. A gente muitas vezes caminha assim, murmurando, reclamando, sem reconhecer a provisão do Senhor. Êxodo 16, verso 4, a gente leu: cada um recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. E a gente vai ver lá no verso 19 e 20: então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. O que acontece aqui? O povo não confiou que Deus derramaria o maná no dia seguinte, queria guardar para o dia seguinte. A ideia de acumular, a ideia de ter na sua mão o poder do controle. Eu tenho aqui e vou guardar para amanhã, porque assim eu estou mais garantido. E aí esvazia a confiança no Senhor, que é o que vai dar hoje e vai dar amanhã também. Quantas vezes a gente não vive assim? A gente tem um excesso de controle e quer isso nas nossas mãos. Toda vez que a gente vive assim, a gente está vivendo igual Israelita no deserto. Quando a gente abre mão da confiança plena de que o Senhor é aquele que disse que nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar, e a gente quer tomar as rédeas da nossa vida em nossas mãos e acumular para ter mais garantia ou mais segurança nessa vida. E assim a gente abre mão muitas vezes da confiança no Pai, que é aquele que supre o que nós precisamos.
precisamos todos os dias. O desejo de segurança, além do necessário, ele pode se tornar idolatria, porque a gente busca muito o controle, mas Deus nos chama a confiar no seu controle soberano que Ele tem sobre as nossas vidas. Você consegue descansar hoje, confiando que Deus cuidará não só do seu hoje, mas do seu amanhã também? Ou você está preso à ansiedade, tentando controlar tudo na sua vida, de forma que se sai uma coisinha do controle, você se desespera, você se afasta até do Senhor? Na verdade já estava, porque você já estava confiando nas suas forças e não na dele. Então Jesus nos ensina a pedir: Pai, dá o pão nosso de cada dia hoje. Pedir. Ele não diz aqui compremos ou lutemos por isso, mas dá-nos, dá, Senhor, me dá. É uma petição, e isso reconhece a soberania de Deus sobre tudo, e isso reconhece a nossa dependência completa dele, e isso reconhece a nossa posição de filhos, que precisamos pedir a um Pai amoroso, a um Pai que prometeu que sempre estaria conosco. Essa oração nos ensina a reconhecer o que Tiago disse, lá no capítulo 1, verso 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Essa oração nos ensina a confiar no que Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O argumento de Paulo aqui é do maior para o menor. Imagina comigo, se você deu para o seu filho aquele carrinho elétrico bonito, maravilhoso, caro, se teu filho te pedir uma bala, você não vai dar. Esse é o argumento aqui, óbvio que guardado as devidas proporções, que aqui é muito maior. Se Deus nos deu o seu próprio Filho, moeu, nos deu o pão do céu, Ele não nos sustentará nessa vida com o que é necessário para as nossas vidas? É isso que essa oração nos ensina, a descansar, tendo Cristo no centro. Ele é o centro dessa oração. Ele que é o verdadeiro pão do céu, que diz lá em João capítulo 6, verso 35, respondendo: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ele não apenas ensina a gente a orar pelo pão, Ele mesmo é o pão que desceu do céu para dar vida e saciar a nossa fome eterna. O pão diário aponta para o sustento físico, irmãos, mas também nos leva a desejar esse pão espiritual e eterno, que é Cristo, porque quem tem Cristo tem tudo, não tem mais fome de nada. Mesmo que falte pão terreno, não faltará sustento na sua alma. Nada, nem a fome, vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e nos tirar a vida eterna. Por isso, olhe para o seu coração e veja: você está contente com a provisão de Deus na sua vida hoje? Você tem murmurado com o que você tem, com o que Ele tem te dado? Murmurado porque Ele não tem te dado mais como você queria? Você entende que é Deus que provê tudo, mesmo quando usa meios ordinários? Deus não usa hoje o maná que cai do céu.
Ele usa o emprego, o trabalho, Ele usa os irmãos para sustentar uns aos outros. Saúde que Ele te dá todos os dias para você levantar. Você ora com generosidade e age com compaixão com os seus irmãos. Que a gente possa sair daqui nessa noite compreendendo que o Senhor é o nosso provedor, que Ele é o nosso sustentador e que Ele não nos deixa faltar absolutamente nada do que nós precisamos e necessitamos para essa vida e para a vida após essa, que é a vida eterna. Que a gente possa descansar nele e confiar nele com todas as nossas forças e amá-lo acima de todas as coisas. Que Deus assim nos abençoe. Quero orar com você, Senhor. Ensina-nos a confiar em Ti, Deus. Ensina-nos, como igreja do Senhor, como filhos que somos, a colocar a nossa total dependência no Senhor e não nas nossas forças, na nossa sabedoria, no nosso intelecto, na nossa saúde, mas no único que pode prover e prover, que é o Senhor. Ensina-nos, Deus, a descansar com o pão, a se contentar com o que já temos, com o que o Senhor já nos deu, porque independentemente das circunstâncias dessa vida, o Senhor nos deu a vida eterna. Isso é tudo. O Senhor nos deu o seu Filho. O Senhor moeu o seu Filho para que nós não fôssemos moídos. O Senhor derramou a sua ira sobre Ele para que não caísse sobre nós, para que nós caísse o seu amor sendo derramado em nós através do Espírito Santo, para que a gente pudesse ter vida eterna. Teu Filho teve que morrer, mas o Senhor ressuscitou, garantindo assim a nossa ressurreição também. O Senhor o exaltou, e debaixo de sua autoridade nós estamos. Nós somos o seu corpo, Cristo é o nosso cabeça. Nós te louvamos por isso, Senhor, por tanta dádiva que o Senhor tem nos concedido. Muito, mas muito mais do que nós pedimos, pensamos. O Senhor nos concede, porque o Senhor nos concede a nossa real necessidade, não o que nós achamos que é necessário. E louvado seja o seu nome por isso, porque o Senhor nos livra de nós mesmos. Nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém.